Convidado especial, todas as quintas no programa inédito, aqui na Foz TV. Até lá! Olá, estamos de volta com o DC Entrevistas, hoje recebendo o José Manuel dos Santos, analista de sistemas e também estudante de Direito e Engenharia Ambiental. Ele vai nos falar sobre um assunto bastante novo hoje no nosso dia a dia ainda, mas que já está causando grandes estragos, né, Luciano? Com certeza, até porque ainda não há como a gente ter um cuidado maior em relação aos crimes na internet. E é sobre isso que o José Manuel dos Santos vai falar um pouquinho para a gente. É um prazer recebê-lo aqui no Entrevista. Prazer todo meu. Bem-vindo, José Manuel. Primeiro, eu queria que você explicasse que tipo de crimes são praticados através da internet e que já é considerado crime pela nossa legislação. Olha só, né? Hoje, por exemplo, aí, os crimes via internet abrangem uma série de atividades ilícitas, né? Vão desde, por exemplo, especulações aí, em ações, passando por pedofilia e chegando até crimes aí contra o sistema financeiro, como isso que está na mídia, aí, bancos e outras coisas mais. Né? Clonagem de cartão de crédito. Isso. As vendas pela web também são consideradas quando não entregues? Existem diversas lojas virtuais aí que têm carteiras imensas de clientes, né? Então, o cliente ele tá sujeito a efetuar uma compra numa dessas lojas e simplesmente não receber o produto. Né? Isso tudo feito de forma online, onde o dinheiro sai da conta do cliente na hora, sai do cartão de crédito na hora, mas o produto vai ser entregue depois. Então, ele não sabe de quem ele está comprando, de quem fisicamente ele está comprando, porque as empresas na internet hoje têm essa vantagem. Elas têm uma estrutura pequena, né, com um visual muito grande, muito nababesco. Então, na realidade, você não sabe de quem você está comprando. Bem, antes de a gente entrar mais nesse assunto, a gente queria abordar uma questão que foi manchete na mídia, está sendo até hoje, que é essa questão da fraude na Secretaria da Fazenda, fraude fiscal. A gente queria saber a tua opinião em relação ao que pode ter acontecido. Afinal, alguns zeros ali foram subtraídos. Desapareceram, né? E de algumas empresas, e não de todas. Há possibilidade de um hacker ter feito isso ou não? Sim. Se bem que essa possibilidade é bem remota. Na maioria dos casos, como por exemplo aí na Secretaria da Fazenda, os sistemas são fechados, bem fechados, são sistemas seguros. E a experiência nos prova, né, na realidade, que mais de 90% dessas fraudes envolvem alguém de dentro, alguém que participa da operação desse sistema internamente e consegue vazar determinadas informações ou propicia o acesso desse hacker para dentro. O que é um sistema fechado? Começa por aí. Um sistema fechado é aquele sistema que ele não possibilita acesso a partir de outros locais físicos, somente ali naquela máquina. Em hipótese alguma? Em hipótese alguma. As intranets são classificadas como sistemas fechados, mas existem aí pessoas que discordam, porque elas podem receber acessos de fora quando autorizados. Mas um sistema fechado é aquele computador que tem aquele sistema que vai fazer aquela coisa e mais ninguém acessa. Tem que estar na frente do computador para fazer isso. Certo. Então, esse sistema... ter a senha. Isso, e claro, ter a senha. Então, esse sistema é um sistema fechado. É um sistema que registra todas as atividades que foram feitas através de logs, que são efetuadas através de senhas, através de logins específicos. Então, esse é um sistema fechado. O sistema aberto possibilita com que pessoas de fora usem esse sistema. E quando não, por exemplo, as pessoas de dentro ajudando a fazer isso. O senhor, como analista de sistemas, acompanhando todo esse escândalo desse crime fiscal que aconteceu na Secretaria da Fazenda. Só não sabe-se quem, mas o crime já foi computado. Os valores foram realmente retirados dos computadores. Na sua opinião, como um profissional, como pode ter acontecido isso? De que forma? Olha, como eu falei antes, é muito difícil alguém invadir um sistema desse fechado. Senão, isso estaria acontecendo toda semana.
Como, por exemplo, dizem aí que um suposto hacker invadiu, existem dezenas, centenas mais inteligentes que ele, então se ele invadiu hoje, outro está invadindo amanhã e outro semana que vem. Então, talvez isso seja aí para não culpar alguém de dentro, né? Mas no meu ponto de vista e das pessoas da área que comentam sobre isso, alguém de dentro propiciou esse acesso. Facilitou. Facilitou. Ou, por exemplo, abrindo um canal de comunicação dessa rede interna fechada para fora, que seria a maneira mais viável de fazer, ou proporcionando acesso a essa pessoa que não fazia parte daquele conjunto de pessoas autorizadas a fazer isso naquele exato momento. Internamente lá ou fora. É mais provável que isso tenha acontecido dentro, que esse acesso não foi aberto para ninguém, porque se fosse aberto, teriam registro sobre isso, já teriam apontado alguém culpado, alguém que propiciou esse acesso, não a pessoa física, mas o provedor, o host, o servidor. Tudo que se faz, por exemplo, numa máquina ali dentro da prefeitura, fica registrado nessa máquina? Depende do sistema que é utilizado, mas hoje em dia quase 100% fica tudo registrado. Se a pessoa, por exemplo, quer mudar a senha dela, um usuário lá da prefeitura quer mudar a senha dela, ela tem que confirmar a senha anterior, vai receber uma confirmação via e-mail, ou o administrador da rede vai receber essa confirmação e vai alterar a senha para ela. Muitas vezes nem é ela que altera, é o administrador da rede. Se ela erra a senha 3 vezes, o sistema é bloqueado. Tem uma série de quesitos aí de segurança para que ela consiga fazer algumas coisas. Não raramente a gente vê, por exemplo, um operador fazendo alguma coisa, ele tem que chamar um superior para validar a operação que ele está fazendo ali. Então isso fica tudo registrado. O superior chega lá, digita o login e senha dele, eu passo o cartão e digita a senha. Então fica tudo registrado, tudo. Bem, vamos abrir um pouco mais, agora vamos falar sobre crimes gerais da internet. Dá para se dizer que a internet é um meio seguro ou ainda está muito longe disso? Não, está muito longe disso. O que hoje, por exemplo, está acontecendo aí com relação aos bancos é que hoje os bancos estão tendo que responder a anos de propaganda com relação à segurança da internet. Há anos atrás dizia-se que era um meio muito seguro de você fazer transações financeiras e uma série de coisas. Então hoje eles estão tendo que responder a essa propaganda. Enganosa. Não diria enganosa, eles não sabiam o caminho certo, né? Porque conforme o tempo vai passando, vão surgindo novas tecnologias, novas informações. Constantemente esses sistemas bancários eles têm que estar em atualização. Constantemente. Então, a gente vai culpar quem? A gente vai culpar o fabricante do computador, o fabricante do firewall, a gente vai culpar o fabricante do sistema operacional, a Microsoft, ou a gente vai culpar o uso que é dado a todo esse conjunto? É isso que eu queria saber. Como estudante de direito também, como é que está a legislação, a nossa legislação? Porque é um crime tão novo e a interpretação também é muito difícil, muito burocrático. Acho que até na caracterização do que é crime na internet deve ser um pouco complicado, né? Como é que é isso verificado dentro da legislação O direito brasileira? hoje já tutela uma série de crimes via internet. De que forma? De forma analógica. Não deixa de ser um crime aquilo. Ele foi praticado num meio novo, mas não deixa de ser um crime. Tanto que hoje, por exemplo, a gente tem aí promotorias especializadas em crimes via internet, delegacias especializadas em crimes via internet. Às vezes, se, por exemplo, um usuário quer correr atrás de um prejuízo, ele se depara com todo o sistema de bloqueio na frente dele, onde ele tem que correr atrás, por exemplo, de uma ação para poder fazer com que o provedor dele informe qual era o IP que estava mandando aquelas mensagens para ele e uma série de coisas. Mas essas promotorias de delegacias especializadas, não. Elas têm conhecimento da fraude, do crime, já têm contato com o juiz no dia seguinte e estão batendo na porta de quem efetuou. Isso. E quase sempre dá para rastrear, por exemplo, pessoas que mandam mensagens para você, mensagens às vezes tentando extorquir dinheiro ou ameaçando sua integridade. Tem como rastrear isso daí? A própria pedofilia, né? A própria Tem pedofilia. sim. O que muita gente, por exemplo, anda fazendo hoje é utilizando redes de terceiros, com o acesso aí das redes sem fios. Muitas dessas pessoas aí que querem fazer esse tipo de atividade, elas acessam redes de terceiros. Então, por exemplo, se na tua casa você tem uma rede sem fio, o apartamento do lado vai poder acessar se você não tiver um bloqueio específico para só você acessar. Então, nada te garante, se você não tiver esse bloqueio, que outras pessoas ao teu redor não vão utilizar a tua rede para cometer essas fraudes.
né? Mas tudo é rastreado, tudo. Você pode rastrear de que computador veio determinada mensagem. Mas se o meu vizinho utiliza o meu sinal para cometer algum crime, eu pago por isso? Não, porque na mensagem que é enviada vai ali o IP e a hora que a pessoa utilizou para mandar essa mensagem. E o provedor tem condições de identificar de onde veio, se veio do teu computador ou se veio do computador do teu vizinho. Cada ponto de acesso, como o teu computador é um ponto de acesso e o teu vizinho é outro ponto de acesso, tem um número, como se fosse o chassi de um carro, né? É o número da plaquinha da rede. Então, através desse número, eles vão poder falar, não veio do teu computador, veio daquele. O problema é chegar naquele, né? Saber que foi aquele vizinho que fez isso. No mínimo, uma incomodação braba tu vai ter. E ainda tem que ter autorização judicial para poder fazer toda essa verificação. A pessoa física se depara com uma série de bloqueios, já diferente, como por exemplo, alguns anos atrás, a Justiça no Pará condenou 65 pessoas por fraudes via internet, que chegaram a mais de 100 milhões de reais. Aí com vários bancos, não vou citar nomes, mas 4 bancos. Né? Nesse meio de pessoas tinham aí especialistas, engenheiros, pessoas da área com bastante conhecimento técnico, se utilizavam de laranjas para receber o dinheiro que vinha nessas contas, mas a justiça pegou todo mundo, pegou 65 pessoas numa operação chamada Cavalo de Troia, que é justamente o nome da invasão que é feita em cima dos computadores, quando a pessoa é invadida e tem as senhas roubadas. Que é um vírus, né? Isso, é uma espécie de vírus que ele se instala na máquina e muitas vezes o antivírus não detecta porque aquele vírusinho foi feito por quem está te mandando. Não foi feito por aí uma rede americana, europeia de hackers que dali 1 ou 2 semanas o antivírus vai detectar. Foi feito por um especialistazinho que está te enviando, colocando na tua máquina para você poder acessar. Vamos para o intervalo? Vamos, daqui a pouco então a gente fala mais sobre até vírus mesmo, né? Para saber um pouquinho. A Receita cuidados, Federal né? Está alertando aí sobre um vírus poderosíssimo que estão enviando nos e-mails da gente. E falando um pouquinho mais sobre a legislação com crimes pela internet. do Calçados, Michele Bebidas, Ortoplan, Clínica Odontológica e Via Bela Cosméticos e Móveis. Estamos de volta com DC Notícias Entrevistas, conversando com José Manuel dos Santos, que é analista de sistemas, e batendo um papo sobre os crimes na internet, algumas fraudes que acontecem. A gente podia falar um pouquinho especificamente sobre essas fraudes. A gente estava falando já dessas grandiosas, né? Como o Cavalo de Troia. Mas que tipo de cuidados o usuário comum, o leigo, né, que não conhece, pode ter para, pelo menos, reduzir o risco? Se é que tem alguma forma de ter menos risco. Tem sim como ele reduzir esse risco. A minha principal dica seria que, por exemplo, as pessoas não clicassem nos links de e-mails desconhecidos que recebem. E nem no caso desconhecidos, porque às vezes um vírus vai mandar um e-mail para um amigo no nome de quem você conhece. É o que está acontecendo muito. Está acontecendo demais isso. Então, e como você vai saber que aquele amigo não te mandou e-mail, que é um vírus, por exemplo? Os e-mails, eles usam uma técnica mais ou menos parecida. Olha, está aqui as fotos que eu fiquei de te enviar. Olha, seu nome está no Serasa, clique no link abaixo para ver o relatório. Esse do Serasa eu já recebi. O banco tal está com uma promoção assim, assim, assado. Clique no link abaixo para participar. Então, são coisas desse tipo. Que se a pessoa clicar, vai aparecer uma telinha para ela baixar um arquivo. Esse arquivo baixado, ele não precisa nem ser executado em alguns casos. Ele contamina o computador, começa a enviar informações do teu computador para fora. Em alguns casos, não aparece nem essa telinha de download para você baixar o arquivo. Clicou no link, contaminou, pronto, acabou. Então, a principal dica seria de você, por exemplo, não acessar teu banco através de um link. Quer acessar teu banco? Abre o browser, digita lá www, nome do banco, pronto, acabou. Se você clicar num link para acessar, você está correndo um sério risco de ser contaminado. E isso me vem à cabeça uma possibilidade que talvez muitas pessoas vão ser prejudicadas com o e-commerce, né? Que é os negócios pela internet. Porque hoje você já não abre mais nenhuma propaganda,
nenhum link de propaganda, porque você já não sabe mais se é uma propaganda verídica ou se é um vírus. Na sua opinião, isso vem prejudicando mesmo? Vem prejudicando aí, por exemplo, pessoas que querem abrir novos negócios. Não vai prejudicar aqueles grandes, como por exemplo a Lojas Americanas, que é um submarino que vende. Então a pessoa não vai precisar clicar num link para acessar, ela já abre o browser, digita o nome direto e qualquer possível promoção está estampada lá na página inicial. Mas aquele pequeno empresário que quer começar um negócio e resolve mandar propaganda falando de promoções, algumas coisas, as pessoas não vão dar credibilidade. Então prejudica nesse sentido o e-commerce. E a gente conversava no intervalo e o senhor dizia que era muito fácil invadir um site ou invadir um sistema. É fácil mesmo? É fácil. Vocês querem que eu cite alguma coisa? A gente quer que... Dê um exemplo. Dê um exemplo dessa facilidade. Olha, através de pesquisas, por exemplo, em buscadores como Google, você tem aí acesso a milhões de sites instalados com determinadas brechas de segurança. Então, você tem que ter conhecimento dessas brechas de segurança para poder efetuar essa invasão. Então, você faz a pesquisa, o próprio Google, o próprio buscador, te informa quais são os sites que estão abertos para você efetuar essa invasão. Uma vez você tendo esse conhecimento, você acessa esse site, efetua a invasão e, por exemplo, tira o site do ar, ou se for uma loja de e-commerce, pega a carteira de clientes, que hoje uma carteira de clientes na internet é ouro. Aquele cliente que está acostumado a comprar online, ele vai comprar sempre online porque ele nunca teve problemas. Então, você aí faz uma série de atividades com uma invasão muito fácil, que pode, inclusive, como eu falei para você, ser facilmente demonstrado. Então, eu não entendo como que você alega que não tem como entrar no site da prefeitura se existem essas facilidades. E até a NASA também já teve casos de invasão, né? Certo. Por quê? Porque o site da prefeitura usa um sistema fechado. Esses sites de e-commerce, qualquer outro site pessoal, de ONGs, qualquer outra coisa, eles usam servidores na internet para hospedar seu conteúdo. E muitas vezes esses servidores são compartilhados, eles não hospedam só o conteúdo, por exemplo, de uma determinada loja de e-commerce, hospedam o conteúdo de 100 lojas. 200, 300 sites, um único computador num data center, que a gente chama de data center, um único computador hospeda aí 200, 300 sites. Então, com essa quantidade toda de sites, você está propenso a ter um que tem uma falha de segurança. Através desse você invade todos os outros. Diferente já dos sistemas da NASA, que são específicos naquele local, sem acesso externo, a não ser banco de dados. Você pode acessar o banco de dados da NASA, você pode acessar pesquisas, mas não ter acesso aos protocolos de segurança. No caso da prefeitura, nada. No caso da prefeitura, da Secretaria da Fazenda, não ter acesso a coisas que só podem ser feitas fisicamente. O próprio sistema não deixa, impede. Mas a partir do momento que é aberto um canal de comunicação, como eu falei para vocês, que pode ter sido, com certeza, teve a participação de alguém de dentro, que foi aberto um canal de comunicação até para que isso pudesse ser feito de madrugada. Mas tem todo um registro sobre isso. Quem tem acesso a essas informações sabe quem foi. Esses vírus de destruição, pura e simplesmente, sem essa busca por informações, dados confidenciais, enfim... É uma bruta sacanagem, né? É uma sacanagem. E é só para só para isso. Que não tem o que fazer ou tem alguma coisa a ver com interesses em quem tem um antivírus? Existe até uma lenda, que não é urbana, é digital, que diz que, por exemplo, as próprias empresas fabricantes dos vírus... Eu ia perguntar isso. Dos antivírus, fabricam os vírus para que possam comercializar seus produtos, né? Mas não é verdade, porque... Ou de computadores, né? Porque dá um pau no seu computador, você tem que trocar tudo. O que tem de gente capacitada para fazer isso, e muitas vezes, por exemplo, são pessoas novas, aí garotos de 16, 17, 18 anos, que resolvem fazer um vírus destrutivo só para falar que eu consegui fazer. Né, para falar para todo mundo que eu consegui fazer isso. Mas isso hoje em dia já está até se tornando raro, porque quem tem esse conhecimento... Usa para outras coisas. Antigamente, quando a internet estava começando a dar o boom, era interessante ele falar que conseguiu fazer aquilo. Hoje ele já tem conhecimento diferente. Não, eu vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro com isso. Então muita gente já ficou milionária com a internet. Já, muita gente. Fazendo coisa errada, né? Fraude também. Só que hoje em dia o conhecimento está mais disseminado. Antigamente era
era para grupos acadêmicos, grupos de pessoas com acesso a esse tipo de coisa. Hoje, até com o barateamento desses equipamentos, muita gente tem acesso e o conhecimento ele passa de um para outro, ele vai passando aí numa velocidade incrível. Então essas pessoas elas já têm conhecimento suficiente para fazer essas coisas em larga escala. Então... Na tua experiência como analista de sistemas, quanto tempo ainda para se tornar a internet algo mais seguro mesmo? Eu creio que ela é segura dependendo do uso que é feito. Né? Por exemplo, um banco sabe que o sistema é falho, mas mesmo assim ele propicia o acesso. Então ele está assumindo responsabilidade sobre isso. O que acontece, por exemplo, é que tem que ter uma educação em cima das pessoas que usam esse sistema, para ela não cair nessas pequenas coisinhas que possibilitam que outras pessoas invadam o seu computador e peguem suas informações para poder tirar dinheiro dessas contas. E no geral que, por exemplo... Fechem esse sistema aí, como você falou. O próprio sistema seja fechado. E é caro para fechar? Por exemplo, se eu quero fechar o sistema lá do sem fio, por exemplo, na minha casa, é caro? Não mesmo. Não? Aquilo já está embutido no que você comprou, basta você entrar no módulo de configuração e falar, olha, só o meu notebook, o do fulano e do ciclano que vão poder acessar, mas ninguém, já está embutido. É que as pessoas não fazem isso. Por desconhecimento. Quando muito, colocam uma senha geral que serve tanto para você e para o outro, que às vezes cai um outro conhecimento aí, ou pode ser facilmente burlada aí por erro e tentativa. E pronto, mas se você falar, não, só essa máquina que tem esse número de chassis aqui é que vai poder acessar a minha rede, essa outra também, ninguém vai poder acessar. Então você acredita que esse golpe fiscal, esse crime fiscal na Secretaria da Fazenda em breve será solucionado percorrendo aí esses caminhos rastreáveis da internet? Em breve vão achar um culpado e com certeza lá de dentro. E tomara que seja um verdadeiro culpado, né? José Manuel dos Santos, é um prazer recebê-lo aqui no DC Notícias Entrevistas. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Obrigado. O DC Entrevistas fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 18h30. Até lá.